Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thelma e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência na pintura do passarinho. Agora nós vamos pintar as flores, tá? Vou usar um jeito bem simples de pintar essas flores e vou deixar dicas especiais para vocês também. Então vamos usar cores bastante delicadas e deixá-las bem harmoniosas. Vocês vão gostar de pintar essas flores, tá? Então vamos lá, prepare já seus pincéis e as tintas para acompanhar o passo a passo dessa pintura. Vamos começar a pintar então? Vamos usar agora aqui a cor rosa bebê. Eu vou usar também um pincel número 8, desse de cabo amarelo, cabo normal, tá? Vou começar pintando essa pétala aqui. Então, observa que no risco dela, ela tem uma dobrinha. Então, vou pintar pela parte de dentro dela e eu vou preencher com o rosa bebê. Vou pintar de um jeito bem simples. Quem estiver começando também consiga pintar de uma forma bem fácil. Ó, preenchi tudo com rosa bebê. Agora vou pegar a cor rosa escuro e eu vim nessa parte aqui de baixo da dobrinha da pétala. E já venho esfumando, sempre tirando o pincel. Já tiro bem a marquinha. Vai ficar um degradê bem suave. Vou colocar um pouquinho mais de tinta. E já esfumo bem, tá? Não falo pouquinho, é bem pouquinho de tinta mesmo, gente. Não pego muita tinta no pincel, não. Essa parte aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de rosa escuro. E aqui a gente vai ter uma outra pétala. Então, aqui a gente já vai fazer a sombra dessa pétala. Lembrando que a gente sempre trabalha com luz e sombra, tá? Então, aqui estou fazendo a base da pétala, mas a gente já coloca um pouco da luz e a sombra, fica mais fácil pra gente definir mais tarde. Quando a gente for colocar a luz, tá? Então, aqui a gente já tá bem definido. Eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê novamente e vou vir nessa parte aqui que eu não pintei, que é a parte da dobra da pétala. Então, pinto com cuidado. Mesmo que eu passe por cima do rosa, não tem problema. Do rosa escuro não tem problema. Ó, esfumo bem. Volto no meu rosa escuro. E já faço a separação das duas, ó, novamente. Então, não se preocupe se manchar a parte de baixo. A gente vai corrigir com a própria tinta, tá? Esfumo. Agora vamos para a próxima pétala. Que seria essa. Então, eu nem não limpo o pincel, venho com o pincel mesmo. Com a tinta que tá no pincel. Vou preencher novamente essa pétala com rosa. Sempre usando rosa bebê. Quem não tiver rosa bebê pode usar outra cor. Rosa chá. Tá? O rosa que vocês tiverem aí. Ó, venho com rosa bebê toda a pétala. Agora eu vou fazer a parte da sombra. Então, com rosa escura, eu venho fazendo a sombra nessa parte aqui, ó. Que vai ficar debaixo dessa pétala. Esfumo, venho girando o pincel, ó. Esfumo bem. Vou pegar um pouquinho mais do rosa bebê e vou preencher direitinho. Volto a esfumar. Vou pegar um pouquinho mais do rosa escuro. Sempre trabalhando as duas cores, tá? Rosa bebê e rosa escuro. Ó, coloquei a tinta e já venho esfumando. Vou para a terceira pétala. Tô trabalhando no sentido horário. Tomar cuidado para não sujar a mão com tinta, né? Porque às vezes a gente vai pintando assim e acaba esbarrando a mão e vai sujando todo o trabalho. Então, tomar cuidado. Então, vou passar totalmente o vermelho, o rosa bebê, perdão. Rosa bebê, né?
Aqui também tem uma dobrinha, nessa pétala. Ela vem aqui dentro dessas sementes. Vou pegar agora o rosa escuro. Vou pegar um pouquinho mais. Ó, pus a tinta rosa escuro, ó. Fica a marca, não fica? Então, agora já venho esfumando. Girando o pincel, esfumo bem rápido. Vem colocando a tinta e já venho esfumando. Observa que nessa parte, entre as duas aqui, eu não coloquei o rosa escuro. Já deixei formar já a separação das pétalas. Aqui nós vamos ter uma pétala menor. Já vou fazer ela também, é um pouco menor. Eu vou usar esse pincel mesmo. O ideal seria eu pegar um pincel menor, mas vou usar esse aqui. Acho que eu consigo trabalhar com ele. E aqui também nós temos um pouquinho de sombra ali. Vou acertar essa sombra aqui, ó. E aqui a dobrinha dele, que é bem pequenininha. Mas tá aqui, tá? Que é a primeira parte ainda da pintura. A gente vai dar os outros detalhes nela. Aqui também tem uma dobrinha. A parte clara sempre com o rosa mais claro. Vou pegar um pouquinho do rosa escuro. E vem acertando essa cor. Essa sequência aqui. A próxima pétala. Então, a base sempre vai ser isso, tá, gente? O rosa bebê. Em toda a pétala. E a gente vem trabalhando com o rosa escuro. Essa parte aqui de baixo, observa que eu ponho na parte de baixo. Já venho fazendo a parte da luz, da sombra. E também já separo as duas pétalas, né? Uma pétala da outra. Vou dar um pouquinho do rosa nessa dobrinha. Falta só duas pétalas. Vou fazer toda aqui com rosa bebê. Se vocês quiserem também pintar toda, pode. Só não espera secar pra vir com a outra cor. Eu faço assim porque assim eu consigo controlar a secagem da tinta, né? Porque às vezes a gente pinta toda ela e a tinta seca muito rápido, a gente não consegue fazer esse efeito. Vou pegar um pouquinho do rosa bebê por essa parte aqui de cima da dobra. E agora a última pétala, tá? Ó. Esse meu tá tampando. O rosa bebê bem clarinho. É uma cor bem bonita também. Outra cor que também eu acho muito bonita é o rosa chá. O rosa chá também é muito bonito. Agora eu vou fazer agora a parte da sombra com o rosa escuro. Por baixo dessa pétala e por baixo dessa pétala aqui, ó. Essa aqui não tem a dobrinha, então a gente vai fazer debaixo da dobrinha. Vou colocar um pouco mais de tinta aqui perto do passarinho. Então, observe esses acabamentos. Pra não ficar faltando tinta, tá?
Pegar um pouquinho do rosa bebê e a gente vai terminar aqui. Passa um pouquinho de tinta aqui por dentro, tá? A base tá pronta. Então, a gente já tem uma base bem definida onde vai ficar a luz e onde vai ficar a sombra. A gente só vai acentuar um pouco mais dessas cores, com o branco e com o vermelho carmim. Vou pegar um pouco do branco agora e vou colocar nessas partes aqui, ó, que seria a parte da luz mais clara, tá, ó? Lembrando que o branco, gente, a gente trabalha bem pouco. Ó, você já põe o branco, você já vem misturando bem as duas cores, bem pouquinho. O branco, ele pega bem mesmo. Ó, como já ilumina bem. Vou botar nessa parte aqui, que é da dobrinha. Nessas pequenininhas aqui também. Então, assim fica mais fácil a gente ver aonde que fica a nossa luz, ó. Aqui, tá? Então, toda parte que tiver o rosa bebê, a gente põe o branco. Toma cuidado só pra não misturar muito com o... Aqui, ó, toma cuidado. Se quiser trocar de pincel, você pode usar um pincel menor. E essa parte aqui, ó. Eu não entro muito lá pra baixo. A luz vai ficar só na ponta mesmo, tá, ó. Vou pegar um pouquinho do rosa escuro e vou acertar aqui, ó. Aqui também tem um pouquinho de rosa. A gente vem acertando. Céu, vou pegar a opção número 6, que é um pouquinho menor. Fazer esses detalhes agora aqui com vermelho carmim. Então, eu vou vir mais aqui por dentro, nessa parte de baixo aqui da rosa, da flor, né? E venho acentuando com um pouco do vermelho carmim. A gente vai deixar essa sombra um pouco mais acentuada, ó, ficou um pouco mais escura. Então, nessas partes aqui de dentro. Mas eu não vou misturar em cima do branco, é do lado do branco. O branco tá aqui, aqui do lado. Põe um pouquinho. E já misturo bem. É pouquinho, pouquinho mesmo, gente. Não põe numa bandeja. Num pratinho. E vem pegando um pouquinho. Às vezes a gente pega na tampinha, a gente pega muito. Você pega bem pouquinho de tinta mesmo. Sabe aqueles pratinhos de isopor? Pega um daquele ali, põe um pouquinho de tinta e vem trabalhando com a tinta. Bem pouquinho. Esses detalhes são menores. Também trabalho com pincel menor. Os pincéis que eu costumo trabalhar são o 6 e o 8. São os que eu mais trabalho. O 4 também. São detalhes pequenos que a gente tem que ter, né? Então, só os detalhes agora. Aqui debaixo dessa sombra. E aqui também tem, ó. Separando as duas pétalas. E aqui debaixo dessa aqui, na última, aqui, ó. Por trás dessa aqui, a gente vai botar um pouquinho do vermelho carmim. Vem até lá embaixo. Agora venho sumando, girando o pincel, misturando as duas cores, tá, ó. Então, vim.
tinta tá úmida, não tá seca, tá bem úmida ainda. Vou passar um pouquinho do branco aqui nessa parte aqui, ó. Depois a gente corrige onde a gente borrou, tá? Aqui eu dei um borrão aqui, ó. Eu vou tirar com o vermelho carmim. Essa parte tá pronta. Esperar ela secar pra gente dar mais detalhes nela, tá? Vamos pintar agora o miolinho da flor, que é essa parte aqui do meio. Vou usar um pincel menor, número 0, tá? E vou usar também a cor amarelo ouro. Ele tem... parece um Y, né? O desenho faz um formato de um Y. Depois ele tem uns pequenos pestilhos também por fora. Depois com o pincel a gente só vai dando pequenas batidas, sabe? Você coloca a tinta e esfrega um pouquinho. A gente só coloca assim, como se fosse um carimbo, ó. Aperta um pouco o pincel e a gente faz essas outras sementinhas. Essas partes aqui que eu não pintei depois eu pinto, preencho com o rosa escuro. Tá, ó. E aqui eu só vou colocando a tinta, pressionando bem o pincel. Fazendo esses... acho que é pestilo o nome. Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim. Vou colocar também a tinta um pouco por cima, assim, ó. Um pouco em cima desses outros aqui, ó, que são mais compridinhos. Vou pegar um pouquinho agora aqui do rosa escuro. Essa parte aqui que não preencheu, eu vou preencher. Preencho ali tudo com rosa escuro, tá? Aqui, ó, com cuidado. Vou pegar um pouquinho também do sépia. Com o sépia eu vou dar um pouco mais de profundidade nessa parte mesmo. Eu vou escurecer um pouquinho mais aqui ao redor desse desenho que formou aqui. E vou fazer também uns risquinhos ligando os pestilos. A haste, né? Dessas sementes que tem aqui, ó. Deixa eu acertar melhor aqui. Fazer uns risquinhos para definir melhor esses desenhos aqui. Aqui, ó. Vou pegar esse pincel aqui, ó, que é o filete. Eu acho que dá pra fazer melhor, ó, os risquinhos. Com a cor sépia. Vou pegar aqui o amarelo, aqui, ó. Deixa eu definir um pouco melhor. Vou ampliar um pouquinho, só para vocês verem. Olha, uns risquinhos que eu tô fazendo, tá? Com amarelo, com sépia. Bem clarinho.
E essa flor tá quase terminada. Vou fazer agora os botões, tá? Vou fazer um e os outros vocês conseguem pintar conforme esse daqui. Vou pegar a cor rosa bebê, pegar um pincel também um pouco maior, porque agora eu trabalho um pouco maior. Então, eu vou começar com essa pétala aqui. Na ponta, a gente sempre pinta a cor mais clara, que é o rosa bebê. Estou usando agora o rosa bebê e o rosa escuro, tá? Agora eu vou pegar o rosa escuro. Pegar um pouco do rosa escuro e vou nessa parte de baixo. Eu venho com rosa escuro e já venho fazendo união das duas cores, tá? Não espero secar não, pra não ficar a marquinha. Pegar um pouco do rosa bebê e já faço a união, ó. Girando o pincel. Já misturo bem as duas cores. Se a gente sempre tomar esse cuidado de não esperar secar e vir misturando as cores, ele faz um degradê bonito. Mas se secar também, vocês podem colocar um pouco mais de tinta e retocar, tá? Pra pintura sempre tem jeito. Ó, pintei, já mesclei as duas cores. Vou pegar um pouquinho do rosa bebê e vou deixar um pouco mais claro esse lado aqui. E aqui nós temos um risquinho, que é um pouquinho a separação, uma divisão aqui da pétala. Fazer um pouquinho de luz aqui. Um pouquinho aqui, tá? Agora essa outra pétala, volta a pintar a parte de cima. E essa parte de dentro aqui, tá por baixo dessa pétala, um pouquinho mais escura. Então, a gente vai botar um pouquinho de sombra nela, usando o rosa escuro. Então, é uma pétala que tá entre duas pétalas, ó. Já vem girando o pincel. E a gente já faz a sombra nela. Aqui eu borrei, vou retocar um pouquinho. Vamos para a terceira pétala, que é essa aqui, ó, de fora. Então, eu vou colocar tinta na parte de cima, com cuidado. Vem com bastante tinta aqui. Nesse momento, a gente coloca bastante tinta pra gente poder fazer o degradê, tá? E o rosa escuro na parte de baixo. Ó, observa que eu deixei um pedacinho ali. Então, esse pedacinho aqui eu já venho com rosa claro. Para que fique um pouco mais claro nessa pétala, ó. Que assim nós temos essa pétala um pouco mais claro que essa de baixo. Que a de baixo tá com a sombra. Então, já tem bem definido já, né, ó. Que tá com a luz, as de cima, e com as sombras de baixo. Essa daqui, ela tá por trás. Então, já venho com rosa escuro. E um pouquinho do rosa bebê. Ela vai ficar um pouco mais escura mesmo.
Eu vou inverter um pouquinho agora. Eu vou trabalhar com rosa bebê por baixo. Pegar um pincel menor. Pegar aquele meu pequenininho mesmo, 0. Então, rosa bebê por baixo. E o rosa escuro por cima. Deixa eu lavar o pincel aqui. Ele tinha um pouquinho de sépia, mas já vou botar aqui, ó, já vou corrigir. Agora um pouquinho de rosa por cima. Essas pétalas estão por trás. Então, elas são mais escuras mesmo, ó. Um rosa bebê. Perdão, um rosa escuro. E agora sim eu vou usar o rosa bebê. Então, o rosa bebê aqui, ó. E agora, finalizar essa parte. Como tá por fora, a gente põe o rosa bebê por fora. E um pouco do rosa escuro aqui, ó. Viu como ficou fácil? A gente já definiu quem tá na sombra e quem tá por fora, assim. A luz que está por fora a gente já definiu bem, sabe? Fica mais fácil, ó, a gente observar esses detalhes da luz e da sombra, tá? Ó. Vou pegar agora o vermelho carmim. Com o vermelho carmim eu vou acentuar um pouco mais essa sombra. Então, essa flor, esse botão aqui, ele tá por trás dessa flor. Então, a gente vai colocar o vermelho carmim em toda a parte dessa flor e separar as duas. Ó, coloquei. Já vem esfumando, ó. Não ficou uma marquinha aqui? A gente já vem tirando essa marquinha. Aqui eu vou acentuar um pouco mais esse risquinho. Tiro bem essa marca. Então, agora só os detalhes da flor. Essa pétala que tá por trás, ela vai ficar naturalmente mais escura. Vou botar um pouquinho mais aqui, ó. Tirar um pouco aqui. Sempre girando o pincel, sempre tirando, não deixa marca, tá? Pegando bem pouca tinta, agora eu vou pegar nessa parte aqui de trás. É bem pouquinha tinta que eu tô pegando. No cantinho do pincel a gente vem definindo essas partes da sombra. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais aqui, ó. Definir bem essa parte da pétala. Tá um pouquinho do rosa, a gente vai acertar aqui um pouco do tom dela. Eu escureci, ó.
E esse miolinho aqui é rosa escuro. Quando secar, eu venho com o branco. Essa parte do rosa bebê, a gente já coloca um pouquinho do branco. Ilumina um pouquinho mais, tá? Só vou acertar aqui, que aqui eu acabei entrando também. A gente acerta. Então, essa segunda aqui é do mesmo jeito. Essa parte de cima mais claro e aqui com rosa escuro. Depois a gente só vai acertando com um pouquinho do vermelho carmim. Eu vou trazer ela pronta para vocês, tá? Pintei a segunda florzinha usando as mesmas cores que eu usei nessa daqui, tá? Que são o rosa bebê, o vermelho carmim e o rosa escuro. Vou pegar um pouquinho do branco e agora eu vou clarear um pouco ela. Sempre clareando na parte do rosa bebê, tá? Seria mais nas pontas. Então, eu pego bem pouquinho branco. Não pego muito não, bem pouquinho. Venho colocando a tinta bem de leve e já venho acrescentando ela. Eu coloquei muito, vou tirar um pouco o excesso, limpo o pincel, tiro o excesso. Não deixo ficar a marca, não. Vou pôr um pouco nessa aqui também. A gente já vem dando acabamento. Coloco a tinta e já vem esticando para baixo. Aqui nas pontinhas. Como essas pedras estão mais para dentro, estão mais escuras, eu não vou colocar muito branco nelas. Para dar a sensação de profundidade também. Mas essas aqui de fora, a gente já coloca e já vem tirando bem a marca. E esticando a tinta para dentro. E aqui para separar uma pétala, uma flor da outra. Essa que tá por cima assim vai ficar um pouco mais clara. E essa daqui vai ficar com a sombra dessa flor, tá? Então já como separa bem ali. Vou pegar um pouquinho do rosa, só para tirar um pouco da marca do branco. Agora nós vamos pintar a folha, que está um pouquinho aqui abaixo, aqui, ó. Eu vou limpar o pincel. Pintei tudo com verde folha, agora eu vou pegar o verde kiwi, que é um verde bem clarinho. E eu vou dividir aqui ao meio, tá? Vou pegar o verde kiwi vindo do meio até a ponta da folha. Agora eu vou pegar, volto aqui no meio e venho puxando uma linhazinha pra fora, sentido de fora. Dou um espaço, faço a mesma coisa, puxando pra fora. Não venho muito reto, faço uma leve curvinha, tá? E aqui uma bem pequenininha, também puxando pra fora. Agora eu vou pegar pelo lado de fora, tem uma florzinha aqui, eu vou contornar ela. Eu vou puxar o lado de dentro, de fora pra dentro. Dou um espaço e venho fazendo novamente esse movimento. E termino com a terceira ali. Tá? Nós já temos formado aqui a parte da separação das folhas. Agora eu vou pegar um verde mais forte, que seria o verde pinheiro.
Com o verde pinheiro eu vou fazer a mesma coisa, só do lado oposto, tá? Aqui do lado do branco, do verde kiwi, eu faço a linhazinha. E vou entre o verde kiwi, venho puxando essas linhazinhas, esses veios, ó. E esfumo bem. Do outro lado aqui, eu venho pro lado de fora da folha. E vou colocar entre o verde kiwi. Já venho mesclando as três cores, né? Porque eu tenho o verde folha por dentro. E venho misturando aqui um pouco, ó. Puxando devagar. Lembra que na pintura a gente não pode ter pressa. A gente esfuma bem. Vou botar um pouquinho mais do verde pinheiro aqui e venho puxando essas linhas e esfumando bem. Tá? Como ficou a folha? Vou pegar um pouquinho só do verde kiwi. Dar um acabamento um pouco melhor. Essas folhas pequenininhas que tem aqui do lado, eu vou usar o verde kiwi. Vou botar o verde kiwi mais aqui na ponta, aqui, ó. E aqui na base, aqui, eu vou usar mais o verde folha. Elas vão ficar um pouco mais claras. Tinha colocado o verde kiwi ali, mas vou fazer assim, ó. Verde kiwi na ponta. Deixando a ponta mais clara e verde folha embaixo. Vou pegar um pouquinho do verde bandeira. Essa folha aqui tá embaixo, então ela tem um pouquinho de sombra. E aqui eu vou fazer só um risquinho. Com o verde pinheiro. Vou pegar novamente o verde folha aqui embaixo. E o verde kiwi aqui em cima. Vai ficar bem clarinho essas aqui, tá? Então, as outras pequenininhas eu vou fazer desse mesmo jeito. Acho que grande só tenho essa aqui mesmo. Elas não tem muito detalhe, não. Essas aqui, essas pequenininhas. Então, essa daqui tá por cima. Vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Um pouquinho mesmo. E vou fazer só o risquinho. E aqui, ó, vou separar as duas com o verde pinheiro. Tá? Depois eu ponho um pouquinho de verde kiwi aqui por cima. Então, essa aqui que tá por cima tá com mais luz do que a outra. Uma folha bem clara. Essas outras folhinhas pequenininhas eu vou fazer todas desse mesmo jeito, tá? Verde folha embaixo, verde kiwi em cima, seriam essas aqui. Eu vou pintar e vou trazer pronta para vocês. Essas aqui também, tá? Tem umas folhinhas aqui e trago pronta para vocês. Terminei as folhas. Agora vamos fazer o galinho. Para fazer o galinho eu vou usar a cor marrom. Eu vou pintar todo o galinho na cor marrom. Preencher tudo, tá? Falta ainda alguns detalhes. Falta algumas florzinhas também. Mas já tá quase finalizando o nosso projeto. E dá pra observar que ele tá ficando bem bonitinho, né? Ó. Então, eu tô preenchendo tudo, não tô me preocupando em preencher todo o pano,
tira um pouquinho de falha, não tem problema, porque eu vou colocar outras cores por cima. Então é importante também a gente prestar atenção nesses detalhes, para não ficar muito cheio de tinta o trabalho. Então agora eu vou pegar um pouco do marfim. Então, ó, preenchi, mas ficou ainda com algumas falhas, né? Então agora eu vou preencher essas partes. Observa como com o marfim a gente já consegue preencher tudo, os espaços que ficou sem tinta. Então aqui eu vou pondo perto do pezinho. Ele tampa, mas fica mais claro essa parte aqui de cima, que seria a parte da luz, tá? E eu vou fazendo também umas marquinhas na madeira, para não deixar muito certinho. Então as marquinhas da madeira, sabe? Aqueles verdes da madeira. Então eu vou fazendo uns risquinhos assim, ó, aleatório. Deixo essas marquinhas. Vou pegar a cor rústico agora, que é um marrom bem escuro. E venho nessa parte de baixo. Vou fazer também uns risquinhos aqui, ó. Precisa ser muito certinho. Deixo esses risquinhos aparecendo mesmo. Essa parte aqui é como se a madeira tivesse quebrado. Eu vou colocar um pouquinho do marfim nessa parte de cima, assim, como se estivesse dando uns carimbo aqui, ó. Só colocando a tinta, apertando um pouco do pincel, coloco um pouco da tinta, ó. Então ela já forma um redondinho, como se tivesse cortado a madeira, tá? Então aqui por cima tem umas florzinhas, eu vou finalizar agora essas florzinhas. Pintei uma florzinha, agora eu vou pintar a que estão aqui do lado, tá? Eu vou usar as mesmas cores. Eu vou usar rosa bebê, rosa escuro, vermelho carmim e branco. São sugestões de cores que eu deixo para vocês, mas vocês podem usar as cores que vocês gostam. Rosa chá, coral. Então aqui eu já coloquei o rosa bebê como base. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa escuro. Vou no meio. Deixo o espaço do miolinho. E espalho essa tinta para fora. São flores bem delicadas. Também tô usando um pincelzinho um pouco menor, tá? Vou pegar um pouquinho agora do vermelho carmim. Volto lá no meio. E vou marcar bem essas pétalas. Agora vou pegar um pouquinho do branco. E só de um lado eu vou separar, fazer uma luz. Ó, só de um lado eu tô pondo o branco. E marco bem. Não deixa aparecer muito a marquinha, não. Vou pegar um pouquinho do vermelho caminho, vou definir um pouquinho mais aqui os risquinhos. Ó, como separo as pétalas. É bem simplesinha essa flor, mas é bem bonitinha.
fazer um capricho, né? As outras são do mesmo jeito, só vou fazer agora o miolinho. Vou usar um pouco do amarelo ouro. Um pouquinho em cima desse amarelo ouro, um pouquinho do branco. Eu vou pintar com vocês o botãozinho. Essa aqui é do mesmo jeito, tá? Só vou pintar aqui o botãozinho com rosa bebê. Pegar um pouco do vermelho carmim. Jogo um pouco nessas pétalas aqui, ó. Mais nessas duas de trás, um pouquinho aqui no meio. Espalho bem. Sempre espalhando bem a tinta. Não deixa marca da pincelada, não. Vou pegar um pouquinho do branco. Jogar um pouquinho de luz nela. Só vou separar um pouquinho mais aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do marrom e vou fazer esse cabinho aqui, ó. Vou fazer os outros cabinhos ali atrás também. Agora são detalhes, né? Fazer uns cabinhos. Então, eu vou terminar essa aqui e volto com ela pronta. Vou fazer só uns cabinhos aqui. Terminei as florzinhas, agora eu vou pegar um pouquinho do rosa escuro e vou fazer as bochechinhas dela. Deixa um pouquinho mais coradinha aqui e aqui. É só um pouquinho no pincel. Já tá bem seca. Aí ela aparece bem. Espalha bem, tá? Como fica bem coradinha. Bom, o projeto tá pronto, como ficou. O passarinho e as flores. O projeto ficou bem bonito. Se vocês gostaram, deixe seu like. Né? Eu também convido a se inscrever no canal. Deixe também nos comentários se gostaram de fazer, se foi fácil. Né? Eu também vou deixar o risco para vocês na aba da comunidade, para vocês poderem imprimir, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.